Olá, caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Cá estamos para dar continuidade ao nosso estudo das obras do PAIS 3. É um prazer recebê-los e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, né, a professora Liege Pinheiro dos Reis. Nós já publicamos para vocês aí, né, o currículo dessa mulher, né, e ela vem aqui para falar com vocês, uma especialista na área de música, como vocês sabem, na Secretaria de Educação, né, nós não temos profissionais especificamente de música, e para trabalhar as obras do Paz, aí a gente precisa, né, do auxílio aí desses profissionais da área, né, que tem todo o know-how aí para nos dar um respaldo nesse assunto. Nós temos professores de artes e outros professores que com certeza trabalham o conteúdo da música, mas tem aspectos bem específicos, e aí a gente precisa dessa ajuda. E eu queria muito agradecer a professora Liege. No ano passado, ela esteve conosco em vários momentos e hoje também vem aqui falar especificamente com vocês, alunos do terceiro ano, sobre essas obras. Liege, seja bem-vinda. Meninos, aproveitem, façam perguntas, esse é o momento. Alguns professores também estão aqui conosco, então, muito obrigada e bom encontro. Liege, fique à vontade. Obrigada, Sônia. Bom dia, pessoal, professores, né, os estudantes que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui fazendo esse trabalho, é um trabalho que eu realmente gosto muito. Eu tenho uma certa paixão pelo PAS, pela proposta que ele apresenta para a gente. Então, assim, eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a matriz da terceira etapa de uma maneira bem geral, tá? Quando a gente pensa em ensino médio, a gente está falando de uma conclusão de etapa. Vocês terminam o terceiro ano e vocês estão concluindo uma etapa muito importante da vida de vocês, tanto no sentido de educação básica, quanto no sentido de um determinado momento de vida. Tanto que coincide, assim, se terminar o terceiro ano na faixa dos 17, 18 anos, e aí vem a ideia da maioridade, né? Você fica agora maior. Então, responsável pelos seus atos, você responde por eles. Então, significa, de fato, uma conclusão. Pensando nisso, o ensino médio, que com o tempo ele acaba se perdendo um pouco nos seus objetivos, né? Mas ele tem o objetivo pensar na formação de um cidadão. Você tem que sair do ensino médio um cidadão formado, consciente, capaz de criticar, capaz de refletir. Então, na terceira etapa, a gente tem um repertório que ele é extremamente crítico, e esse, em especial, ele vem com obras, né, que são muito críticas, que elas, de fato, pedem um posicionamento. Você escuta a obra, você automaticamente é levado a uma reflexão e pensar em uma questão de posicionamento. A matriz de todas as etapas, não só da terceira etapa, né? Mas é que a gente está focando na terceira etapa. A matriz, ela é desenhada com base em habilidades e competências, tá? E objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento são textos longos, é um texto enorme, que dentro desse texto a gente consegue tirar conteúdos, por mais que se fale assim, que a gente se livra de conteúdos, eles estão ali presentes, a gente pensa assim em conteúdo. Então você tem os conteúdos dentro desses objetos de conhecimento, e as obras, elas vão discorrendo junto com esses conteúdos, obras audiovisuais, obras de música, de literatura, né, textos literários e não literários, enfim. E aí, quando a gente junta todas essas obras, nós conseguimos perceber, então, temáticas que transversalizam esses objetos de conhecimento. Eles transversalizam a matriz, tá? Que temáticas nós temos na terceira etapa? Elas são muito claras. Todas as obras entram em uma temática, aliás? Não. Tem obra que não entra em nenhuma das temáticas que transversalizam a matriz, mas a grande maioria sim. E aí, esse é aquele ponto para você anotar, para você estar anotadinho, e cada vez que você analisar uma obra, você pensar, opa, isso aqui está dentro dessa temática. Algumas obras, elas conseguem entrar em mais de uma temática, inclusive. Então, vamos lá, anota aí comigo essas temáticas. A gente tem a temática relacionada à violência, tá? Violência de uma maneira ampla mesmo, violência contra a mulher, violência doméstica, violência nos grandes centros urbanos, a violência emocional que ela existe, né?
Então, uma temática, violência. A outra temática, a gente vai em cima dessa hoje, desigualdade. Desigualdade também de uma maneira muito ampla. Se tiver a galera de humanas aí comigo, me ajudem nesse tema, né? Aurélio, você é de humanas, Aurélio? Você é de qual disciplina? Sou de filosofia, humanas. Filosofia, maravilha. A gente já vê um olhinho brilhando, assim, quando fala algumas temáticas. Então, ó, já te convido, vem comigo para a gente discutir essa temática junto, né? A violência é tratada no texto lá da Hannah Arendt, né? Sim, né? Da violência, inclusive, o nome do texto. Aí você já encontrou uma obra que discute essa temática de violência. E a violência, a gente sabe que ela é muito, muito ampla, né? Desigualdade, o outro tema que a gente vem falando, assim, gente, desigualdade, ela tem impactos, né? Um desses impactos da desigualdade é a própria violência. Então, vejam que isso está relacionado. Então, desigualdade, tema forte aqui para a gente hoje. Saúde mental, tema urgente, necessário, principalmente, nossa, nunca foi tão assertivo, né? Essa matriz, ela foi feita antes de começar a pandemia, essas obras escolhidas. E aí ela vem trazendo essa temática relacionada à saúde mental, que é um tema super urgente, super necessário, tá? Então, a gente também encontra obras que discorrem sobre saúde mental. E, por fim, uma discussão relacionada ao papel da universidade. A gente tem que pensar assim, a universidade, ela é para todo mundo? Não, ela não é. Mas ela tem que ser uma opção para todo mundo. Eu espero que, assim, que quando você pense no seu futuro, se fale assim, quero fazer universidade? Quero, beleza, tenho essa oportunidade. Aí você fala assim, não quero. Mas não quero por quê? Eu tenho uma oportunidade, mas eu não quero porque eu estou pensando na minha vida de um jeito diferente, eu tenho outros planos para mim. Mas mesmo você que decide não ir para a universidade, os impactos dela chegam na sua vida. Então, um exemplo disso é, a pandemia é um excelente exemplo, né? Quando você pensa na questão científica, o desenvolvimento das vacinas, tá? Tudo isso é conhecimento científico desenvolvido, né, em espaços universitários, tá? Essas pessoas vieram ali de uma universidade e chegam para a população, e chegam para todas as pessoas, mesmo aquelas que não foram para a universidade. Então, pensar em qual é o papel da universidade, estando você ou não nesse espaço. Então, esses são os nossos 4 pilares. As obras, elas discorrem sobre isso. E aí, hoje, a gente vai ter um foco, né, nessa temática relacionada à desigualdade. A Aurélia já vai me dar uma força aí nesse tema para a gente discutir juntos. Tenho aqui uns outros, né, conhecidos que podem também participar, tá? A ideia é mesmo de um debate. A gente vai entrar nessa temática aí de desigualdade. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Um material bem simplesinho que eu preparei, e eu até pedi, tá, para que seja compartilhado com... Peraí, só um instantinho. Vocês estão vendo? Não, né? Sim, estamos. Sim, tá aparecendo para vocês? Uhum. Maravilha, Sim. então. Agora eu vou parar um pouquinho de acompanhar vocês, de acompanhar o chat que está na apresentação, tá? Aí, se precisarem interromper, não tem problema. Então, a gente vai nessa temática de desigualdade. E aí, as obras que a gente vai discutir um pouquinho hoje Dona de Mim, da Isa, O Encontro de Lampião com Eike Batista, da banda El Efecto, Mulamba, de um grupo também chamado Mulamba. Eu sei que vocês já discutiram elevação mental, mas entra dentro dessa temática, então tá aqui, elevação mental de Tris e não recomendado, do grupo não recomendados. Não recomendados, né? Gente, desigualdade, ela traz impactos, não tem como, né? Então, assim, quais são os impactos da desigualdade? A violência é o impacto da desigualdade. A gente tem a desigualdade social, a desigualdade econômica, que conversa com essa desigualdade social, desigualdade de gênero e desigualdade cultural. Isso aqui são impactos que nós temos. Então, quando você pensa na seguinte questão, desigualdade econômica, que está atrelada a essa questão social, né? Elas estão ali juntinhas. Gente, desigualdade econômica, ela dificulta a acessibilidade, por exemplo, a uma educação de qualidade. Consequentemente, isso nos leva a uma desigualdade cultural. Consequentemente, nós temos a violência.
porque eu preciso de acessibilidade, eu preciso de direitos, e a desigualdade não permite essa questão. Essas músicas, elas tratam justamente os impactos dessa desigualdade. Então, o encontro de Lampião com Eike Batista traz para a gente uma questão de desigualdade relacionado ao aspecto econômico, social e cultural. Então, o encontro de Lampião com Eike Batista coloca a gente justamente dentro desse cenário, tá? Em que Eike Batista, que é um cara muito rico, que tem muito dinheiro, ele chega no lugar e ele fala bem assim, olha, eu comprei isso aqui, agora eu sou o dono do pedaço, né? As músicas, elas estão contando história pra gente aqui, essas músicas, elas têm uma função muito informativa. As músicas da terceira etapa, elas são muito focadas na temática, tá? É muito importante. Às vezes a temática, ela chega até a sobressair em relação às questões musicais. Então ele traz aqui pra gente, né, o Eike Batista falando assim, eu sou dono desse negócio aqui agora, eu sou dono dessa terra porque eu comprei. E aí Lampião pega e fala para ele, responde, fala assim, meu filho, não é assim que as coisas funcionam aqui não. Você pode ter dinheiro, mas aqui as coisas funcionam de um jeito diferente, né? E aí a gente tem essa discussão aqui. Dona de Mim traz pra gente uma discussão relacionada à questão de gênero mesmo e à questão social. Mulamba reforça a questão de gênero e traz violência, né? Elevação mental, gênero, e também traz a presença da violência. A gente tem um dado informativo, Brasil, país que mais mata pessoas trans. Espero que essa estatística não aumente amanhã. Tem uma informação nesse sentido na música, então falando sobre essa questão. Não recomendado, também traz a questão de gênero, traz a questão social e traz a questão da violência muito presente. Então, essas músicas discutem sobre essas questões. E aí, quero, né, relembrar aqui para vocês o quanto isso é significativo. Eu acabei de falar. O que a gente pensa em um aluno que está saindo do ensino médio? Formação de um cidadão. É uma pessoa que sai capaz de compreender o mundo em que ele vive, refletir sobre esse mundo, criticar com argumentos de uma maneira coerente esse mundo, tá? Então, a temática das músicas, elas são muito fortes. Lá na primeira etapa, nós temos obras que fazem com que a gente escute a obra, compreenda conceitos musicais, a gente cria um processo de escuta, a gente cria um ouvinte crítico, ele sabe ouvir, ele sabe perceber, ele sabe reconhecer elementos. Então, essa escuta, ela vem lá na primeira etapa. Conhecimento, ele é adquirido e ele vai se acumulando ao longo do tempo. Então, quando chega na terceira etapa, você já domina esses conceitos, e aí a gente faz isso a partir de temáticas que são muito críticas. Você já deve ter percebido isso no repertório, né? Então, olha só, essas músicas, como eu comentei com vocês, elas têm uma função, elas têm um objetivo. No momento em que essas obras foram escolhidas, eu assim, olha, essas músicas, elas informam e elas transformam. Gente, é papel do artista na sociedade. Papel do artista, sabe, é criar vínculo com quem o ouve, com quem o escuta. Então, assim, a função é informativa e transformadora. Aí eu vou pegar lá do ano passado, né? Eu acho que vocês se lembram. Uma música super forte. Cota não é esmola. Vocês conseguem lembrar dessa obra, né? E aí Bia Ferreira enfatiza a mensagem dela. Cota não é esmola. Isso é tão importante para quem precisa das cotas quanto para quem não precisa. E isso transforma. Ela traz toda uma justificativa, mostrando qual que é a realidade, buscando, inclusive, um sentimento importante de empatia, né? E aí, eu sempre falo isso com os meus alunos, falo assim, olha, se você é contra cotas, não faça o PAS, porque o PAS é cotas. O PAS, ele está trabalhando em cima do princípio da equidade. Ele coloca todo mundo do primeiro ano para fazer uma prova que cobra, né, aquilo que você estudou no primeiro ano. No segundo ano, terceiro ano, peso 1, peso 2, peso 3, considerando seu nível de maturidade com o tempo. Então, assim, você está terminando o ensino médio, você está concorrendo com quem está terminando o ensino médio, você não está concorrendo com um cara que está há 3 anos no cursinho, por exemplo, sabe? Então, assim, princípio de equidade, você tratar
de maneira, né, diferente os desiguais para que você consiga, então, a igualdade, tá? Então, função informativa é isso, e aí você transforma, tá? Então, Cota não esmola exemplifica isso, eu tenho outras obras aqui exemplificando essa questão. Aí, olha o que a elevação mental fala pra gente, poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza para que haja compreensão, e como de costume eu vou tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. Olha que importante isso. Ela está informando pra gente, tá? E aí ela quer o quê? Transformar, tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. O rap existe, olha que legal, aqui eu tenho um rótulo mesmo de gênero, uma característica específica de gênero musical, rap. Rap é uma sigla, ritmo e poesia, então significa que a letra é muito mais importante, muito mais significativa do que a música em si, tá? O rap existe para mostrar a verdade e a dor. É um grito de dentro para fora clamando pelo amor. Então, falando aqui, função, objetivo desse gênero musical. O rap existe para mostrar uma verdade. O rap que é um gênero, sim, que já foi considerado gênero de preto, de pobre, de favelado, que fazia apologia à criminalidade, que fazia apologia às drogas, e as pessoas, bem entre aspas, né, do bem, não deviam ouvir rap. Não deviam ouvir rap. Mas, gente, o rap existe para quê? Para mostrar a verdade, para mostrar a dor. Ele mostra que verdade? Ele mostra a verdade de quem está vivendo uma vida completamente marginalizada, de quem está vivendo uma situação de total descaso. E essas pessoas, elas vivem o quê? Elas vivem a violência, elas vivem a desigualdade, elas vivem a criminalidade. Então, o que elas têm para falar? Exatamente isso. Mas clamando o quê? Pelo amor, clamando por um olhar. Olhem para mim, me percebam, vejam que eu estou aqui, né? Então, como o rap, de maneira geral, a elevação mental é um rap, ela traz exatamente essa questão aqui. Em Mulamba, a gente também tem essa função informativa que busca uma transformação. E aí tem um ponto bem importante. Qual é o teu problema? É fé pequena ou mente ruim? Quem foi quem te ensinou a tratar as mulheres assim? Agora fique esperto que a coisa vai mudar. Se for tirar farinha com as mulheres, pode apanhar. É muito legal isso aqui, porque a gente vê esse movimento de empoderamento, de crescimento feminino, né, das mulheres. Se a gente olhar as músicas de algum tempo atrás, a fala que a gente tem é o tempo inteiro da submissão, da aceitação, né? O samba lá no seu surgimento, o samba lá atrás, ele discutia muito essa questão, mas colocando a mulher assim, como o saco de pancada. Tem um samba lá na década de 30 que fala o seguinte pra gente: na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito. Bater numa mulher que não é sua. Olha que absurdo. Na sua você pode, mas na que não é sua não pode. Então, assim, isso evidencia o quanto a música ela foi se transformando e a gente começa, então, a buscar a igualdade de gêneros, né? Quando chega lá na primeira etapa, que a gente fala, tem a música Meu Cupido é Gari, da Marília Mendonça. Um monte de gente pergunta, nossa, por que essa música está no Paz? Mas olha que transformação. Um universo majoritariamente masculino, que era da música sertaneja, né? De repente começa a ser invadido pelas mulheres. E as mulheres agora trazem a sua perspectiva de mundo, a sua perspectiva, né, de visão, inclusive em relação ao amor, por exemplo. E aí a gente entra numa vertente chamada de feminejo, onde as mulheres passam a ter voz ativa, começam a falar. E aí a Marília Mendonça, lá no primeiro ano, fala bem assim, olha, o meu cupido é gari, porque ele só me traz coisa que não presta, sabe? E eu não tenho que aceitar esse amor lixo, não. Eu posso questionar e eu posso repensar. Isso é muito importante, né? Então a gente fala aqui de uma desigualdade de gênero em Mulamba, e aí eu tenho esse papel inverso, falo bem assim, olha, não vem aqui com violência para cima de mim, não, porque agora nós estamos falando de igual para igual. Você tem algum problema? Então, assim, você vem para cima de mim que você também apanha, né? Claro que não é uma apologia à violência isso aqui, mas é no sentido dessa busca pela igualdade, tá?
E a música mulamba, ela traz, assim, elementos musicais que são muito importantes, que são muito significativos pra gente. Eu vou colocar daqui a pouco um trechinho pra gente escutar e relacionar com essas temáticas, tá? No encontro de Lampião com Eike Batista, a gente tem justamente aquela questão cultural que eu comentei logo no começo. Duas coisas bem distintas. Uma é o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tampouco dessa história, memória de cantador. Então, olha só, ele está falando para a gente o seguinte, uma coisa é preço, quanto custa? Outra é o valor, quanto isso vale para mim? Eike Batista conhece de preço, Lampião conhece de valor. E a gente tem aqui essa questão de desigualdade cultural sendo colocada, né? E aí você subestima o outro. A gente tem um hábito, né, que é relacionado a preconceito mesmo, de achar que o cara, porque ele não tem estudo, porque ele é do interior, sabe? Que ele não tem noção ali do que está acontecendo, que eu posso passar ele para trás, sabe? Que eu posso tratar ele de uma maneira diferente. Então, essa é a situação que é colocada. Em Dona de Mim, bem parecido com Mulamba, né? Isa fala pra gente, já não importa sua opinião, seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, assim, foi tanto sim, que sentido? Aquele mesmo de submissão da mulher lá atrás. O tempo inteiro sim, ok, aceitando tudo, né? Agora, posso falar não. O que você pensa, o que você fala sobre mim, não muda mais. Porque eu consegui agora começar a falar, isso ainda é uma luta, né, gente? Eu consegui agora começar a falar com igualdade. Esse momento da desigualdade, ele está ficando no passado. Pelo menos nós estamos trabalhando para isso. E aí, Mulamba e Dona de Mim, né, conseguem trazer a gente para pensar nesse plano da desigualdade, na condição das mulheres nesse mundo contemporâneo. Esses tópicozinhos em amarelo eu estou trazendo lá da matriz, tá? Peguei lá na matriz e trouxe para cá. Então, essas músicas, elas colocam a gente para refletir, para criticar as representações do universo feminino, os dilemas, as vivências, questionamentos sobre classe, raça, gênero, tudo isso traz essa questão da desigualdade. A gente questionar e refletir sobre as estruturas ideológicas que perpetuam, aquelas que estão presentes no nosso tempo e aquelas que vêm do passado e perpetuam no nosso tempo, né? E aí a gente tem de novo a música discutindo com essas temáticas, sempre fiquei quieta, agora eu vou falar, se você tem boca, aprende a usar, eu sei do meu valor, e a cotação é dólar. Olha essa representação feminina, olha as novas vivências, né, a mudança, o rompimento com uma estrutura ideológica. Eu sou, esse eu sou aqui eu coloquei aí, né, porque na letra não está escrito isso, vem lá de trás. O lixo humano escora da sociedade. Quantas vezes as mulheres foram tratadas dessa maneira, né? Eu sou aquilo que ninguém mais acredita, sou a puta, sou a santa e a banida, sou a bravura e o surto de Anitta Garibaldi. Sou como rua, becos podres da cidade, eu sou os filhos malparidos da nação, sou a coragem até no grito do covarde. Então, essa questão, assim, de representação mesmo de mulher e reconhecimento de potencial. Tá? Então, a gente começa a pensar em como as mulheres mudaram nesse mundo contemporâneo, o quanto nós trabalhamos para isso, para atingir esse patamar, e para diminuir a desigualdade de gênero que ainda existe, ainda persiste, mas que precisa ser quebrada, né? Outra coisa que essas músicas trazem pra gente, pensando agora nessa questão, pensando ainda, né, na questão de desigualdade relacionada ao lugar do indivíduo na sociedade. Gente, vocês já pensaram nessa questão de lugar de indivíduo na sociedade? Isso é uma coisa tão pesada, você pensar assim, nossa, esse aqui não é o meu lugar. Como assim esse aqui não é o meu lugar? O que determina o lugar de alguém? Né? Quais são as barreiras que são impostas? Quais são as barreiras que são colocadas? E, infelizmente, a nossa sociedade, ela limita, né? Fala bem assim, olha, isso aqui não é lugar.
Então, assim, e aí eu trago experiências de vida. Eu já me deparei com a seguinte situação, andando em um shopping, né, um casal homoafetivo, de mãos dadas, e eu ouvi comentário falar bem assim, nossa, eles não têm vergonha? Isso aqui não é lugar para isso. As pessoas estavam de mãos dadas. Como assim não é lugar para isso? Um casal hétero é lugar de casal hétero, mas não é lugar de um casal homossexual? Então, essa questão de lugar de indivíduo na sociedade. E aí, tris, em elevação mental, e o trio, né, não recomendados, na música não recomendado, discutem muito bem essa questão aqui. Então, o espaço físico, espaço geográfico, além de ser visto como um local, ele é também um ambiente destinado ao indivíduo e à sua cultura. A gente tem que pensar e repensar isso e redefinir essa questão, né? Diversidade de pessoas que integram os diferentes espaços urbanos e sociais. Isso aqui está tudo lá na matriz do PAS, tá bom? Desigualdades sociais e espaciais presentes em contextos contemporâneos, constituição dos espaços e seus conflitos territoriais, ambientais, filosóficos, religiosos, políticos, étnicos, sociais e de gênero. Essas músicas conseguem trazer toda essa discussão. Dicotomia entre tradição e modernidade, urbano e rural, nacional e global, constituem construção de espaço e tempo e demarcam diferentes posições sociais. Esse último tópico, ele se refere especificamente ao encontro de Lampião com Eike Batista, né? Onde a gente consegue perceber pela própria sonoridade da música, pela forma, né? É uma espécie de um cordel aquilo ali, a forma como ela é cantada, declamada, trazendo essa dicotomia aqui que a matriz fala. Então, essas músicas permitem que a gente reflita sobre essas questões de lugar de indivíduo na sociedade. Além disso, a gente tem como temática relacionada a essa questão da desigualdade e percebida nessas músicas, a diversidade estrutural, onde a gente pensa nas possibilidades de mudança e de transformações individuais e coletivas, e o papel do artista na sociedade. Gente, como isso é importante, né? Trazendo uma obra que não está no PAS, mas que talvez se ela tivesse sido feita antes, talvez ela até estivesse, quem sabe, eu até vejo potencial nela para entrar em obras, né, é a nova música da Anitta, Girl from Rio, né, a garota do Rio, né, ela traz, então, uma releitura de Garota de Ipanema, e aí o videoclipe dela é um videoclipe super impactante, super importante, mostrando, assim, uma coisa muito mais real, uma coisa muito mais verdadeira, né, dentro dessa sociedade, sabe? Então, uma música super interessante, e aí a gente tem a Anitta, que é uma artista pop, uma artista midiática, sabe? Mostrando para as pessoas uma outra leitura de realidade, e isso causa transformação individual e, consequentemente, uma transformação coletiva. Isso é muito significativo. Essas músicas ainda permitem, né, reflexões referentes a questões de gênero, os diversos tipos de violência praticado contra as mulheres transexuais, contra a travesti na sociedade brasileira. E isso aqui fica evidente em Elevação Mental, Não Recomendado e Dona de Mim. Isso que aparece com bastante força, né? Aí eu deixei esse link para vocês, tá? Para vocês assistirem a análise musical completinha. Eu fiz todas essas análises, depois vai ser compartilhado lá com vocês. E aí eu vou com vocês para alguns trechinhos das músicas. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então tá. Então vamos em frente aqui. Aí agora a gente vai pegar aqui, eu já deixei em uns trechinhos bem específicos mesmo, tá? Da música, e vou começar com vocês com Mulamba. O trechinho que eu escolhi de Mulamba, nós não temos letra, mas a imagem, ela é muito importante. Então, mesmo que, né, tenha uma dificuldade aí na questão da escuta, a imagem, ela fala muita coisa significativa pra gente, muita coisa importante. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Tá indo com áudio? Está sim, professora. Ah, beleza, então.
leva tanta porrada. Todo dia umas 10 morrem, umas 15 são estupradas. Fora as que ficam em casa e por nada são espancadas. Qual que é o teu problema? É ser pequena ou mente ruim? Quem foi que te ensinou a tratar as mulheres assim? Agora... Esse pedacinho aqui, gente, é muito impactante esse pedaço. Não sei como que vocês fazem a leitura disso daqui. Eu tenho um trecho que, em música, é um trecho chamado de ponte. Ponte funciona o quê? É uma ligação, né? Ponte liga um lugar a outro lugar. Então, quando a gente usa esse termo ponte em música, eu estou falando de uma ligação de uma estrofe para uma outra estrofe, ou para um refrão na música, alguma coisa nesse sentido. Significa, então, que é esse elozinho de ligação. E ali, nessa ponte, que ela reforça, né, um lado instrumental, com sonoridades eletrônicas, distorcidas ali, tá? Eles jogaram no videoclipe a questão das imagens. E essas imagens, elas partem de uma ideia de desconstrução de um ideal. Essa desconstrução, ela traz justamente a questão de padrões que são impostos. E aí tem uma escova de cabelos derretendo pelo fogo, uma balança que é quebrada, uma fita métrica, fita métrica, né, mesmo que fala? Uma fita métrica que vai sendo queimada, uma chapinha, sabe? Como se você estivesse destruindo aquelas coisas. O que essas coisas representam? Um ideal construído de beleza, um ideal estético. A estética, ela muda com o tempo. Não é uma coisa estática, né? O tempo em que nós vivemos hoje, existe um padrão de beleza que a grande maioria das pessoas não se enquadram nesse padrão de beleza. E isso leva para uma outra temática que transversaliza a matriz da terceira etapa, a questão de saúde mental. Quando você tenta se enquadrar, quando você tenta caber em uma caixa, em uma coisa que não te cabe, que não funciona. Então a gente tem ali essa ideia de desconstrução. E aí tem toda uma cobrança, sabe? Quem não já ouviu a seguinte questão? A mulher tá lá com cabelo branco, né? Aí o cara fala assim, mas eu também tô cheio de cabelo branco. Não, mas em homem é charmoso. Em homem é charmoso, mas mulher não pode ter cabelo branco. Mulher tem que estar sempre arrumadinha, sempre bonitinha, sabe? Sempre, né? Tudo certinho, sabe? Então, a gente vem desconstruindo exatamente essa questão. Então, assim, cara, você pode ter cabelo branco? Eu também, tá tudo certo. Tá tudo bem com os meus cabelos brancos, sabe por quê? Porque isso faz parte do envelhecimento. Isso faz parte da biologia, sabe? Isso é biológico, isso aqui é uma condição humana. Então, assim, estamos envelhecendo, homem e mulher. Estamos envelhecendo, né? Então, tem toda essa questão aqui que é colocada para a gente conseguir refletir e ir desconstruindo essas questões. As imagens, elas são muito impactantes. Aí aparece uma mão, assim, né? Aparece uma parte de um braço que ele parece queimado. A gente não tem aqui um trabalho de estética mesmo, de belo. Pelo contrário, a ideia é afrontar a gente com aquilo que não nos agrada. Não nos agrada visualmente. Aquilo que não faz parte dos padrões, né? E nessa mesma temática, nessa mesma conversa, trazendo os mesmos elementos sonoros, a gente tem não recomendado, trazendo essa sonoridade eletrônica, né? Quando eu falo essa sonoridade eletrônica, são justamente sons programados, ampliados, feitos ali no computador, que eles causam um certo desconforto na escuta. Fala assim, mas eu adoro música eletrônica. Mas a música eletrônica, aquela batida ali, ela é interessante ali na festa, você pulando, dançando, mas quando ele joga essa sonoridade eletrônica distorcida pra gente, eu tenho um certo desconforto na escuta, né? E isso é muito intencional. Outro recurso que Mulamba usou aqui foi o seguinte, vocês perceberam que parece que parece mais falado do que cantado esse trecho?
é um recurso muito semelhante ao do rap. O rap é o quê? Ritmo e poesia. O que isso significa, ritmo e poesia? ênfase no texto, ênfase na palavra, onde eu respeito uma acentuação, eu quero que seja compreendido aquilo ali, né? E ele, ó, agora o meu papo vai ser só com a mulherada. É quase falado, muito mais falado do que cantado. Então, assim, mãe, presta atenção aqui, presta atenção no que eu tô te falando. Samuel, eu vi aqui comentou no chat, né, falando que gosta, né, você gosta dessa sonoridade mais eletrônica, né, mas assim, aqui não é a questão do gosto não, tá, Samuel, é a questão do conforto de escuta mesmo. Então, se a gente escuta um outro trechinho da música, é um trecho, assim, que ele é mais estável, dá mais conforto. O trecho com essas sonoridades eletrônicas, ele só tira a gente do nosso conforto auditivo, não significa que seja ruim, tá? Mas é tudo muito bem pensado nesse sentido. Vamos comparar com o trechinho que eu peguei de não recomendado agora, tá? E aí trazendo também essa temática aí pra gente. Peraí, deixa eu só achar aqui o não recomendado. Trechinho que eu coloquei aqui, vamos lá. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado na sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado, pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de... Gente, é só pancada, né? Essas músicas. Eu não sei como é que vocês percebem assim, mas elas trazem a gente para um lugar de posicionamento. Uma escuta como essa, você não fica inerte, você se posiciona. A gente vai ouvir um trechinho de elevação mental daqui a pouco. Em elevação mental, Tris, ela pede de que lado você vai ficar. A gente vai ouvir daqui a pouco assim, essa questão mesmo de posicionamento. E aí eu tenho um refrão nessa música que nós acabamos de ouvir, e esse refrão, ele traz a seguinte mensagem, né? Pervertido, mal amado, péssima influência, né? Então, assim, fique distante. A placa de censura diz não recomendado à sociedade. A gente está falando de lugar. Lembra que eu falei para vocês lá, né, quando eu estava no PowerPoint, assim, lugar de indivíduo na sociedade? Então, assim, qual o lugar desse indivíduo? As imagens, esse videoclipe, né, ele foi gravado em um lugar chamado Boca do Lixo, em São Paulo. Olha o nome do lugar, Boca do Lixo. O lugar já traz pra gente uma certa referência, né, de que tipo de ambiente nós estamos falando. Aquilo ali não traz, mais uma vez, como eu falei para vocês, não traz um conforto estético. E o objetivo é justamente isso, é justamente confrontar a gente. As sonoridades, mais uma vez, vocês perceberam como que a parte eletrônica, ela é trabalhada ali? Então, assim, eu tenho mais uma vez as distorções. Se você escuta com fone, você percebe, né, essa ideia do estéreo, assim, de passar de um lado para o outro, sabe? Então, tudo muito intencional, uso muito intencional. Para quê? Para reforçar a temática, para reforçar a nossa temática de música. Então, percebam que, embora a gente esteja falando de obras musicais, a temática, ela é muito relevante. A temática, ela é muito importante aqui dentro dessas obras, né? Cadê? Teve um comentário aqui da Jéssica. Essa música é bem simbólica e pesada mesmo. Concordo com você, Jéssica. Ela é, né? Ela é pesada, a imagem dela é pesada, a letra dela é agressiva, assim, a placa de censura no meu rosto diz não recomendado à sociedade. Eu sou um ser humano, né? Aí eu vou pegar a atriz, coração no peito, que pulsa de igual para igual, mas eu não sou recomendado para a sociedade, porque eu não estou dentro dos padrões que são considerados válidos para a sociedade, e por isso eu sou tratado de uma maneira desigual.
e por isso eu sou marginalizado. Muito forte, né, a gente pensar isso. A gente tem que redefinir, pensar em questões relacionadas a valores, questões relacionadas à moral. Aí eu vou dar um toque, né, o Aurélio, depois você pega isso aí na sua aula, né? Pensar a questão de ética tão fundamental, tão importante. Essas músicas permitem a gente discutir todas essas questões e nos redesenhar enquanto seres humanos. Sabe? Como que eu quero ser tratado? Eu quero ser tratado de uma maneira marginalizada? Eu quero ser tratado de uma maneira desigual? Qual é o meu valor? Qual é a minha cotação? Então, a gente tem que, né, pensar nisso para pensar no tratamento. Vou continuar aqui com as outras, para a gente escutar sempre um pouquinho delas. A música Mulamba e Não Recomendado são duas músicas que a gente não é capaz de rotular essas músicas. Sim, a elevação mental, eu falei para vocês, que é um rap. A própria, né, a própria música, a letra da música traz, né? Aqui eu não tenho um rótulo para essas músicas, tá? Elas não conseguem entrar dentro de uma... Vamos pensar aqui, naquela caixinha que a gente falou, de padrões, né? Os gêneros musicais, muitos deles entram numa caixinha. Essa aqui é a caixinha do rap, são essas características. Essa aqui é a caixinha do funk, essa aqui é a caixinha do samba, essa aqui é a caixinha do reggae. Por exemplo, a gente tem a caixinha ali que entra bonitinho. Mulamba e Não Recomendado não entram em uma caixinha. Não entram, não cabem. Então, não existe rótulo, a gente não classifica, tá, gênero musical para essas obras. Deixa eu só ler o comentário que teve aqui, né? Obrigada, Lucélia. Simone, como estou trabalhando também. Simone, qual que é a sua área, Simone? Você está trabalhando essas obras? Daqui a pouco me responde aqui, né, qual que é a área que está trabalhando. Perfeito, vamos lá, então, e trocando figurinha. Biologia, legal, tá na coordenação, bacana. Assim, vamos trocando figurinha sempre, viu, gente? Super fácil a gente entrar em contato. Vou fazer um merchan, aproveitar, né, que a gente, professor, entrou numa vida meio blogueiro, né, entrou nessa pandemia. Tem um canal no YouTube chamado Método Oreo, tá? Nesse canal é uma parceria que eu tenho com outros professores. Nós temos análise das obras do Paz, tá? Tá tudo gratuito, de música, artes visuais, cênicas, literatura e filosofia. Então, temos algumas análises bem interessantes lá, por favor, acompanhem, é tudo gratuito, então dá uma força lá para o nosso canal mesmo crescer, a gente conseguir assinar mais coisas. Eu adoro, oba, já tem gente que acompanha aqui, fico feliz. Então, tá lá o canal, a gente está sempre postando, colocando alguma coisa nova lá, tá? Vamos seguir aqui com outra música, que eu acho que meu tempo já está acabando, ou já acabou, não sei. Pode continuar. Posso? Então tá bom, me fala aí do tempo, qualquer coisa, porque eu sou empolgada, eu começo e não paro mais. Vamos aqui então para um trechinho de Isa, né, com Dona de Mim. Olha só, aqui eu coloquei bem o comecinho mesmo da música, a introdução da música, e aí mais uma vez eu quero foco nas imagens. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Só até aqui esse pedacinho, né, gente, essa música, assim, o Paz indica exatamente o videoclipe, né, eu acho ela demais, assim, ela tem tanta informação que está muito além da própria música. Na verdade, a gente só tem a compreensão real dela assistindo o videoclipe. Ela é uma performance.
tá? Ela entra no que nós chamamos aí dessa ideia mesmo de cultura pop. É uma música de escuta fácil, de compreensão fácil, ela fica no ouvido, você entende bem o que é estrofe, refrão, reproduz com facilidade isso daí, mas as imagens dela também são imagens muito impactantes. Isa traz 3 figuras femininas importantes, uma mãe, a ideia, assim, de mãe solteira, né, mas uma mãe, assim, que cuida sozinha do filho e tem que administrar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, os cuidados com o filho. Isso é uma realidade muito constante na nossa sociedade, muito presente, tá? E o quanto isso é difícil, o quanto isso é pesado, né? Ela traz, então, uma advogada. Essa advogada, ela é transexual, tá? Então, traz aí uma outra realidade marginalizada, e ela traz também a presença de uma professora que, pelo cenário ali, pela forma, né, trabalha em uma escola considerada de periferia, tanto é que a gente tem o tiroteio na versão do videoclipe, né? Tira barulho, é ruído, mas ele começa a compor a música, então, tendo um significado simbólico dentro da música. O quadro da sala daquela professora tem uma série de referências, né, à cultura negra. Tem escrito assim, trumbeiro, uma referência ao navio trumbeiro que trazia os escravos da África para cá, quilombo dos Palmares, tem uma série de palavras ali, e aí as imagens do videoclipe, elas agregam muita informação. Então, assim, a letra em si traz pra gente a ideia de um empoderamento feminino, e o objetivo da Isa era exatamente isso, era empoderar mulheres, principalmente mulheres marginalizadas. Quais as mulheres mais marginalizadas? As pretas, né, travestis, transexuais. Então o objetivo era justamente trabalhar em cima disso, e o videoclipe então reforça pra gente essa temática, né. Peraí que tem comentário aqui interessante. O foco bem legal do encontro do pensamento da desconstrução de paradigmas. Perfeito, Jackson. Confronto para que possa desenvolver o pensamento crítico. É exatamente isso. A perspectiva da desigualdade que é trabalhada aqui é justamente para a gente desconstruir aquilo que nós fomos construindo ao longo do tempo. São as nossas construções ideológicas que elas vêm com a história, né? Elas vêm ao longo do tempo. Então, assim, o objetivo é tentar construir uma nova sociedade mais justa, mais igualitária, com esses princípios, né? Já me perdi tentando me encontrar. Quem nunca, né? Eu acho que Isa fala para todos nós, né? Então, essa questão, assim, de lugar de fala mesmo. Você tem boca, aprende a falar, aprende, coloca. Você tem espaço de fala, você tem lugar de fala. Você é um indivíduo na sociedade que pode ocupar os espaços. A gente tem que pensar muito nessa questão, tá? Tipo dar voz que tá nessa música. Você dar a voz, você colocar, né, você ter lugar de fala, você se posicionar. Gente, isso é tão, tão importante, sabe? Se vocês terminarem esse ensino médio, meninas, né, mulheres já, pensando assim, cara, eu sou capaz, eu posso, eu mereço respeito, eu vou ser respeitada. E meninos, se vocês terminarem o ensino médio, tendo consciência de que vocês precisam respeitar as mulheres, sabe? Que assim, a gente tem as nossas diferenças, claro que temos as nossas diferenças, mas nós precisamos ter a igualdade de respeito, né? E precisamos romper com silêncios, de Djamila, né? Já trabalharam com essa obra? Então, a gente tem lá, né, o TED da Djamila, precisamos romper com silêncios, é exatamente isso. Então, a gente tem que construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, e a gente consegue refletir tudo a partir dessas questões aqui, tá? Para a gente quase finalizar, eu sei que eu estou já tomando além do tempo de vocês que tinham programado, mas eu vou me empolgando com essas questões aqui, tá? Só um trechinho aqui bem curtinho também de elevação mental. Rapidinho.
E eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, cê não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada, porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado você vai ficar? Brasil. Cara, paro bem aqui, esse trechinho, nem vou entrar com dado estatístico ali, mas, gente, isso aqui é, caramba, um urro na boca do estômago. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei essa música, e assim, eu me arrepiei com essa música, porque ela cobra da gente um posicionamento. Fala sobre a questão de preconceito, sabe? E vira pra gente e fala bem assim, olha, tem um trecho da música que fala, você não precisa entender, você só precisa respeitar. E aí? De que lado você vai ficar? Cobra um posicionamento, não cobra? Então, assim, você vai ser, e eu vou usar os termos da música, você vai ser um babaca de mente fechada, que é preconceituoso, ou você vai ser o cara que, assim, tudo bem você não entender, mas você respeita, porque você entende que o meu e o seu coração, eles pulsam de igual para igual. Porque o que importa, sabe, é a minha alma. É isso que importa, sabe? Então, assim, de que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado do amor ou você vai ficar do lado do preconceito? E deixa eu te falar uma coisa, eu já sei, a música fala, eu já sei como funciona o preconceito, eu já sei como é que é, mas eu não vou ficar nessa marginalização, não. Eu não vou aceitar isso. Não é importante, gente, essa fala, né? Aquela frase do Paulo Freire, não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base é inclusiva ou exclusiva? Ah, excelente. Tem uma fala do Caio Prado, que é um dos vocalistas e o compositor, ele que escreveu a música Não Recomendado, né? O Caio Prado é um dos três ali, né? Do trio Não Recomendados. Que ele fala bem assim, olha só, o nosso país, ele é muito dicotômico, porque ao mesmo tempo que ele agrega, ele segrega. Isso vai bem de encontro com essa frase. O que é o agrega e segrega? Eu tenho leis inclusivas, mas eu segrego. Ao mesmo tempo que eu crio uma lei que inclui, sabe, eu estou segregando aquilo. A gente está vivendo uma política, gente, que segrega muito, que é fortalecida no discurso, essa questão de exclusão. E a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito com o outro. Você não precisa entender, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar. Porque a gente não pode continuar reproduzindo a desigualdade. Porque a gente não pode continuar reproduzindo a marginalização social, tá? Então, a gente tem essas questões. Eu já avancei, né, aí no tempo de vocês. Vou tentar finalizar aqui rapidinho. O Encontro de Lampião com a Eike Batista, eu recomendo muito que vocês escutem depois, que traz pra gente justamente essa dicotomia entre preço e valor, onde entra essa questão de ética, essa questão de moral. Quando a gente não tem princípios éticos, quando a gente não tem valores, quando a gente não tem esses princípios todos, a nossa postura é de exclusão, a nossa postura é de favorecer a desigualdade. Então, essas músicas, elas nos ajudam nesse sentido, a refletir sobre isso, porque o objetivo é a transformação. Nós precisamos ser seres humanos melhores. A Matriz vem trabalhando justamente com essa questão. E aí a gente tem música do universo pop, a gente tem música do rap, a gente tem uma música que mistura urbano com rural, a gente tem músicas que não podem ser rotuladas, trazendo pra gente essa temática. Nós estamos vivendo uma revolução musical muito importante. Tem tempo que a música ela vinha adormecida no sentido de crítica. Nós tivemos lá nos anos 60, nos anos 70, a música de protesto,
onde a gente vivia uma situação, né, de censura, onde a gente vivia a ditadura militar no Brasil. A gente entra nos anos 80 com um rock nacional trazendo muita discussão política na sua música. Nos anos 90, início dos anos 2000, a música ela assume um papel majoritariamente de entretenimento. As críticas elas começam a sair fora da música, e a música ficou muito ligada ao entretenimento. Mas se a gente começar a olhar as músicas de mais ou menos 2017, 2015, talvez para cá, elas voltam a assumir um papel político. Elas voltam a assumir um compromisso com a sociedade nessa busca da transformação. Vejam as últimas músicas, as últimas composições que nós temos, como elas trazem um engajamento social, um engajamento político em busca dessa transformação. E a terceira etapa fortalece muito, muito essa questão, tá bom? Eu deixo para vocês recomendado, assim, que vocês assistam as análises musicais, né? Ela tem detalhe de instrumentos na música, de partes da música, né? Lá pelo canal do Método Orion, tem a análise completa que eu quis trazer para vocês uma discussão de como essas músicas se relacionam. Eu falo pra caramba, eu consegui ficar 1 hora falando de cada uma dessas músicas aqui com vocês, mas a ideia foi trazer a temática de uma maneira ampla. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa para a gente finalizar? Oi, Liege, eu, professor André. Oi, André. Tudo bem? Olha, tá muito legal essa tua fala, muito procedente mesmo, muito legal. Inclusive, eu já comecei a trabalhar esse material também com os alunos na literatura, e aí a gente faz uma ligação bem legal ali com o Drummond, A Noite Dissolve os Homens também, que fala que a noite ela vem dissipar todas as desigualdades que se formam, como se trouxesse uma relação entre o dia e os cargos e os poderes, e aí vai se dissolvendo na noite. Bem interessante essa leitura feita. E também mencionaste a respeito do navio negreiro, né, justamente essa fase do romantismo, a única fase romântica que deixou um pouquinho o egoísmo de lado, né, então a terceira fase ali, do Castro Alves ali, ela vem trazer esse aspecto mais voltado ao social, né, tinha um cunho mais político e social, se importava não só com a subjetividade do romantismo ali. Então elas todas se encaixam, né, as obras da literatura e as obras musicais, é bem interessante. Obrigado pela palestra, pela fala, viu? Imagina, é muito legal, gente. E assim, a coisa mais interessante que talvez possa ser feita é a gente juntar sempre um bate-papo. Eu sei que né, o pessoal foi ficando caladinho aí, o Aurélio aí da filosofia, eu sei que com certeza teria muita coisa para contribuir. De repente, um momento assim de um bate-papo, a gente sair falando, né? Professor fala muito, a gente não sai daqui nunca mais. Mas assim, com certeza, imagino quanta coisa teria aqui para falar, né? Fica da minha parte aberta aí um convite para uma hora dessas a gente, né, sentar online aqui e discutir sobre essas questões que são tão importantes, né? Eu acredito muito na educação, no poder da transformação pela educação, pela arte, e eu acho que isso é uma forma de tocar os estudantes, de tocar nas possibilidades de transformação, tá? E eu vou me despedir de vocês, como eu sempre me despeço dos meus alunos, mas eu até fico aqui um momentinho, se alguém quiser continuar batendo um papo aí. Como sempre, eu desejo que todos vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo super grande para cada um de vocês, tá? Meu contato é super fácil, vocês podem escrever lá no canal do YouTube, podem me chamar pelo Instagram, e a gente sempre troca uma ideia, conversa alguma coisa, e eu falo assim, se um de vocês pegar e falar bem assim, professora, caiu na prova um negócio que você falou, eu consegui acertar aquele item, isso é uma realização incrível para mim, porque eu sei que eu vou ter contribuído um pouquinho mais com o seu sucesso.